Olá, hoje quero continuar falando com você a respeito dessa personagem maravilhosa, cujo exemplo é digno de ser seguido por todos nós, chamada Epafrodito, membro da igreja da Macedônia, da igreja de Filipos. E hoje vamos ler no capítulo 2 da carta aos Filipenses, versos 3 e 4, onde nós lemos assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Assim temos lido a palavra santa de Deus, que nos ensina a buscar o interesse dos outros, acima do nosso próprio interesse. Que ensino maravilhoso, que coisa fantástica. Bem, neste capítulo, o apóstolo Paulo, depois de dizer isso, mostra o exemplo de Jesus Cristo. Capítulo 2, os versos 5 a 11, que deixou o seu lugar de glória e aqui veio por nosso interesse, para cuidar dos nossos interesses. Depois disso, o apóstolo Paulo fala de si mesmo e fala que ele estava já sendo oferecido como libação, como um sacrifício derramado e oferecido, por amor deles, por causa do interesse deles. E então, no verso de número 20, Paulo envia Timóteo para a igreja de Filipos e diz o seguinte: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Portanto, o assunto aqui é ter o interesse dos outros acima dos seus próprios interesses. Bem, Epafrodito deu-se a si mesmo e caminhou para Roma a pé para cuidar do apóstolo Paulo. Quem sabe para cozinhar para ele, para lavar as roupas dele, mas para, sobretudo, minimizar os sofrimentos do apóstolo que se achava na prisão em Roma. Então, a partir do verso 25, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, Paulo refere-se a Epafrodito e ele diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele chama Epafrodito de meu irmão. Ora, eu não conheço nenhum sermão que tenha sido pregado por Epafrodito. Eu não conheço ninguém que tenha se convertido por intermédio da pregação de Epafrodito. Não conheço nem mesmo uma lição de escola dominical que tenha sido escrita por Epafrodito. Eu não conheço nenhum texto bíblico que tenha sido escrito por Epafrodito. E Paulo, o apóstolo Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, que esteve com Cristo, que aprendeu diretamente de Cristo, aquele cujo ministério foi tão abrangente que estabeleceu e espalhou o cristianismo por todos os lugares por onde ia. Paulo aqui o chama de irmão. É interessante isso. Eu conheci um jovem e ele ganhou de presente uma carretilha de pescar. E ele tinha muitos ciúmes daquela carretilha e não deixava ninguém da mocidade pegá-la. E um dia nós estávamos em um piquenique e o seu irmão menor pediu para pescar com a carretilha. Ele prontamente deu a carretilha ao seu irmão. Os jovens da mocidade ficaram um pouco indignados com aquilo, porque eles
que sabiam usar a carretilha não podiam nem pegar nela. E o irmão mais novo, que não sabia muito sobre carretilha, recebeu a carretilha para pescar. Claro que a linha virou uma maçaroca, como dizem os pescadores, né? Uma cabeleira. E foi alguma coisa horrível e difícil de se desfazer. Bem, quando a mocidade, os jovens da mocidade procuraram o rapaz e para falar sobre aquilo e por que ele havia dado a carretilha ao irmão, ele disse: é meu irmão. Esse é o significado. Esse é um termo desgastado hoje, Meu irmão significa que tudo que é meu é dele. Que o interesse dele é o interesse meu. Que a alegria e a felicidade dele é a alegria e a felicidade minha. Bem, Paulo chama Epafrodito de meu irmão. Eu fico muito contente quando alguém me cumprimenta e me diz meu irmão, porque isso tem muito significado. Este homem adoeceu, e aí até o verso 30 você vê isso, que Paulo o mandou de volta por causa da sua doença. Diz aí o texto que ele adoeceu mortalmente, Epafrodito, e eu acredito que ele adoeceu em virtude da longa caminhada de, alguns dizem, até 2.000 quilômetros de distância para cuidar do apóstolo Paulo. Paulo então mandou-o de volta para Filipos. E diz que homens assim deviam sempre ser honrados. A nossa tendência é honrar a pessoas mais importantes, mais conhecidas, pessoas mais populares. Paulo diz que homens assim devem ser honrados, homens humildes, como Epafrodito, devem ser honrados. Há algum tempo ouvi uma história de um músico que tocava órgão de tubo e fazia sua apresentação em um teatro. E o teatro, um certo dia, estava lotadíssimo, muito cheio. Mas para que o órgão fosse tocado pelo músico, precisava que alguém entrasse dentro do órgão e pedalasse ali os foles, e então para que o músico executasse a partitura. Depois da primeira etapa do músico, terminada a primeira etapa, então o público se levantou e aplaudiu por 3 minutos. Aplaudiu de pé o músico por 3 minutos. Terminando os aplausos, o menino saiu de dentro do órgão, porque ele estava pedalando os foles, e disse ao músico: fizemos um bom trabalho, não foi? Então o músico disse: o quê? Eu sou o músico. Os aplausos são para mim. Eu fiz o trabalho. Passou-se um tempo e eles voltaram para a segunda parte. E então o músico, com toda a pose, preparou-se para continuar o seu trabalho. E quando ele colocou os dedos no teclado, não houve nenhum som. E ele fez novamente toda a liturgia e preparou-se para tocar novamente, e novamente nenhum som. Então o menino saiu de dentro do órgão e disse: e então, podemos começar? Vê o significado disso? O músico era importante, não tenha dúvida. Mas o menino também era importante. Todos nós temos o nosso valor, todos nós temos a nossa importância. Epafrodito tinha o seu valor, tinha a sua importância. E Paulo diz que homens como Epafrodito devem ser honrados. Este homem que deu a sua vida para minimizar os sofrimentos do apóstolo Paulo. Você tem amigos como o Epafrodito, pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa por você? Mudando a pergunta,
Você é amigo das pessoas, como Epafrodito foi amigo de Paulo? A Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo, mas na angústia se faz um irmão. Paulo chama Epafrodito de irmão, por causa daquilo que Epafrodito fez. E eu estou certo, é enorme o seu galardão no reino celestial. Saber escolher os amigos e ser amigo verdadeiro das pessoas é sabedoria para a vida. Deus nos abençoe.